Muito obrigado, Sra. Doutora, e antes de mais, obrigado pelo convite e também parabéns à organização destes encontros, destas jornadas a Sul. Quando se fala em jornadas a Sul, normalmente no ideário, naquilo que é a imaginação dos portugueses e não só, pensamos em tudo menos em direito civil e processo civil, não é? E tampouco essas jornadas a Sul implicam fato e gravata, implicam mais calções e chinelos, mas é com gosto, de todo modo, que estou aqui em Lagoa, no Algarve, terra belíssima, porque também o Algarve também há tribunais, também há advogados, também há juízes, também há cidadãos, ao fim e ao cabo também há aquela vida para que serve o direito civil, o processo civil, e portanto é bom que, passada a turbulência do verão, nos fixemos também em outros assuntos que não tenham a ver apenas com a água salgada. Indo ao tema que me foi proposto, caso julgado e a autoridade de caso julgado. O professor Remédio Marques disse que o tema em que ele abordou era pantanoso. Este aqui, então, não sei o que é que será. Recentemente o professor Lebre de Freitas escreveu um artigo na revista Ordem dos Advogados que era o polvo, chamava-lhe o polvo. Porquê? Porque é muito escorregadio, tem 8 braços que se movimentam para todos os lados e, portanto, é muito difícil, de facto, analisar a figura do caso julgado e, mais ainda, da autoridade de caso julgado, que é uma figura que está muito na moda e que é muito recorrente nos recursos que são propostos para o Supremo Tribunal de Justiça. Mas, portanto, porquê a importância do tema? A importância do tema, por um lado, pelas dificuldades que tem e que nem sempre encontra na lei a resposta imediata. Por outro lado, pelos efeitos que decorrem de uma deficiente percepção da figura e dos pressupostos do caso julgado e da autoridade de caso julgado, e que se revela muitas vezes nas alegações de recurso e também em algumas decisões, especialmente da primeira instância e também de algumas relações. O relevo da figura do caso julgado é tal que, como sabem também, o legislador foi muito cuidadoso em relação a este assunto, e tanto assim que se prevê no artigo 629, número 2, a linha A, se não me engano, que quando qualquer decisão represente uma ofensa do caso julgado ou uma ofensa da autoridade de caso julgado, entende-se também assim, é sempre admissível recurso independentemente do valor da ação. Ou seja, a figura é de tal modo importante que o sistema não quer correr o risco de haver ofensas de caso julgado. E assim é porque o caso julgado, como sabemos, é uma figura que se destina a consolidar como definitiva uma decisão judicial, formal ou material, mas aqui a nós interessa especialmente o caso julgado material, impedindo que ela possa ser modificada ou revogada por uma decisão posterior. E a razão deste regime é que o caso julgado visa também a estabilização das relações jurídicas que as decisões judiciais vêm fixar e, portanto, pretende-se com este regime que não seja fácil, pelo menos, não seja natural, que uma decisão transitada em julgado possa ser modificada ou revogada posteriormente, a não ser, como sabemos, em casos excepcionais, como o recurso de revisão, que já aqui foi referido pelo professor Remédio Marques também. Mas é em recurso extraordinário e nunca no âmbito de um recurso ordinário. Numa outra perspectiva, a autoridade do caso julgado, ou a figura do caso julgado, está ligada à necessidade de que os efeitos de uma sentença se projetem exteriormente, de modo a impedir que haja uma repetição do mesmo litígio
com todo o rol de consequências negativas que isso tem. Ou seja, de haver, como sabemos, muitos daqui saberão melhor do que eu, de que há pessoas que nunca se convencem de que perderam uma ação e, portanto, tentam sempre inventar novas fórmulas de conseguir que a mesma questão de direito ou de facto seja de novo reapreciada no Tribunal. Os advogados, creio que se queixam muitas vezes disso também, e os juízes também suportam essas consequências. E, portanto, finalmente, esta figura do caso julgado e da autoridade de caso julgado está ligada também a um aspecto que não é também comezinho, que é, de facto, se um tribunal decidiu, com base no respeito por todos os princípios, dispositivo, contraditório, igualdade, etc., e chegou a uma conclusão que transitou em julgado, que está fixada como definitiva, não deve ser, não é natural que possa haver uma quebra da autoridade do caso julgado, porque isso aí representaria também uma desvalorização do papel dos tribunais como órgãos independentes que se destinam a resolver litígios entre particulares. E feitas estas considerações iniciais, passemos à figura do caso julgado, à exceção dilatória de caso julgado, e ela, digamos que ela está consagrada, como sabem, no artigo 581 do Código Civil. Ela não é das que levanta maiores problemas. Porquê? Porque temos uma norma, temos uma base de apoio que nos diz como é que se configura o caso julgado. Como é que se configura a exceção de caso julgado? É necessário, portanto, que para que essa exceção dilatória possa determinar uma absolvição de instância, é necessário que haja uma repetição da causa. E essa repetição implica, como sabemos também, a identidade de elementos subjetivos, ou elemento subjetivo, e de elementos objetivos, pedido e causa de pedido. E, portanto, como isto está regulamentado numa norma específica, que, além do mais, define o que é a identidade subjetiva, define o que é um pedido para este efeito, define o que é uma causa de pedido para este efeito, digamos que temos aqui uma base de apoio muito forte para resolver as situações que também surgem, portanto, daí que, se repararmos na jurisprudência e também na doutrina, não há muitas dúvidas em relação aos contornos da figura do caso julgado como exceção dilatória. Porquê? Porque ela, como eu disse, ela implica essa identidade subjetiva e objetiva. Quanto à identidade subjetiva, ainda assim, há situações em que não é tão evidente se há ou não há, se o sujeito que está a instaurar ou que está a ser demandado numa segunda ação é ou não é o mesmo sujeito que interveio na primeira ação. A lei, aqui para este efeito, considera que há identidade na medida em que o sujeito intervém sob a mesma qualidade jurídica, ou seja, não é tanto, por vezes, a identidade formal do sujeito, mas é a qualidade jurídica em que intervém. Por isso mesmo aqui, já aqui foi referido pela professora, pela minha colega Maria das Pereiras Beleza, que, de facto, isso permite que uma ação que foi julgada e em que interveio um de cujos, que entretanto faleceu, o caso julgado formado naquela ação, ele produz efeito em relação aos herdeiros, porque eles são o mesmo sujeito sob o ponto de vista da qualidade jurídica, ou seja, eles estão ali na qualidade de sucessores do autor ou do réu que foi em parte naquela ação. Portanto, neste ponto aqui não há grandes dificuldades, mas, por outro lado, também nós podemos dizer que não é pelo facto de alguém formalmente intervir num processo que deixa de poder intervir no outro processo, noutra qualidade jurídica. E assim acontece, por exemplo, com os representantes legais de pessoas singulares ou de sociedades. E, portanto, alguém que se apresenta como sócio-gerente de uma sociedade e essa sociedade foi demandada e em que ele é representada pelo sócio-gerente, o sócio-gerente, naturalmente, não é o mesmo sujeito que a sociedade, ainda que às vezes se confundam também. Mas, portanto, mas em termos jurídicos, o sócio-gerente, ele intervém na qualidade de sócio-gerente e, portanto, não fica vinculado ao caso julgado, necessariamente, e, portanto, a questão pode ser apreciada, de novo, numa ação em que ele figure como sujeito singular.
E mesmo acontece em relação aos mandatários, eles intervêm, o procurador intervém como representante voluntário de alguém e, portanto, não fica naturalmente sujeito à força do caso julgado. E, portanto, nesse ponto aqui, digamos que não há, a jurisprudência até é muito ténue a esse respeito, não há assim grandes dúvidas a esse respeito, porque a doutrina e a jurisprudência são muito firmes em relação a isso, ou seja, não é tanto a qualidade formal em que se intervém, não é pela perspectiva nominal, mas é mais pela qualidade jurídica em que se intervém, que se efere o caso julgado. O mesmo acontece também em relação ao pedido. O pedido, como sabemos também, na definição que encontramos no artigo 581, para efeitos de caso julgado, o pedido corresponde ao efeito jurídico que se pretende obter. Portanto, o pedido para este efeito, para sabermos se há ou não há identidade de pedido, não é perspectivado apenas em termos formais, mas mais em termos da pretensão material que foi deduzida em juízo. Portanto, é pelo efeito jurídico que se pretende obter e não tanto pela qualificação jurídica, porque essa aí, como sabemos, essa não vincula ao juiz, é mais pelo efeito jurídico que se pretende obter, o efeito material que se deve aferir se, na segunda ação, aquela mesma pretensão, aquele mesmo efeito jurídico já foi objeto de uma decisão judicial. E, portanto, não pode ser repetido aquela mesma pretensão sob pena de haver contradição ou de haver repetição, o que, em qualquer dos casos, constituem aspectos negativos que não devem ser permitidos num processo civil moderno como o nosso, a não ser que admitíssemos a chicana processual. E, portanto, também neste ponto aqui não vejo que haja grandes dificuldades. O pedido perspectivado como efeito jurídico material que se pretende obter, há que comparar se esse efeito que foi pedido numa primeira ação e que foi objeto de apreciação, se este mesmo efeito está a ser pedido de novo na segunda ação e, portanto, está coberto pela força do caso julgado material que se formou na primeira ação. E aí, portanto, também não há. E o mesmo acontece também, já agora, em relação à causa de pedir. A causa de pedir também ela é bem definida nesse artigo 581, como sendo os factos jurídicos de que emana o direito. Também aqui, como sabem, também não é tanto a qualificação jurídica que interessa, é mais, ao fim e ao cabo, qual foi a materialidade que foi invocada numa ação e que foi contraditada pela parte contrária e que foi objeto de apreciação. Essa mesma materialidade, esse fundamento do direito, foi ou não foi já apreciado numa primeira ação e, portanto, de modo a impedir que haja uma repetição da mesma ação. E, portanto, também neste ponto aqui, a circunscrição destes elementos já não é tão fácil, porque, por vezes, há muita imaginação, e vê-se nas alegações de recurso e também nas petições iniciais, há a tendência de alterar um pontinho ou outro para ver se a perspectiva muda, mas o que se deve entender é que o que é importante é o núcleo essencial. Ou seja, não são tanto os factos instrumentais, que são variáveis e que podem ser até inventados às vezes, mas é mais aquela materialidade, ou seja, aquele litígio com aquela base já foi apreciado ou não foi. Portanto, quanto a este ponto há uma relativa certeza na jurisprudência de que o que importa não são tanto aqueles factos circunstanciais, instrumentais, acessórios, etc. O que interessa é o núcleo essencial daquele litígio já foi objeto de apreciação. Se a resposta for positiva, então temos um fator que nos pode levar a concluir pela existência de caso julgado material. Dito isto, isso às vezes, para os leigos pelo menos, pode ser questionável que um tribunal, num certo momento, tenha decidido uma coisa e que seja possível que, noutra ação, esse tribunal, outro tribunal, esteja a apreciar a mesma
a mesma situação. Isso, aliás, pode acontecer, como sabemos. Basta que haja uma diferença de um dos elementos desta tríade para que aquela questão possa ser retomada numa nova ação. E, portanto, isso acontece com muita frequência quando os sujeitos são diversos. Obviamente que a sentença transitada em julgado numa ação em que interveio A e B não pode produzir, em regra, salvo exceções, que já aqui foram referidas também, não pode produzir efeitos na C e em D, porque eles não são sujeitos daquele, não tiveram intervenção nem principal, nem acessória naquele processo e naturalmente que não podem ficar vinculados ao efeito que se extrai daquela sentença. É óbvio que tudo isto aqui que eu estou a dizer, e como sabem, estamos a falar para técnicos e portanto não era escusado dizer isto aqui, mas isto aqui são as regras, há sempre exceções, como sabemos, há bastantes casos em que, há alguns casos, bastantes não há, mas há alguns casos em que a sentença, mesmo fora deste campo dos incidentes de interesse de terceiros, as sentenças se projetam noutros terceiros que não intervieram na ação. O caso mais paradigmático é aquele do 263 do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando a coisa, o direito litigioso, for transmitido na pendência da ação, o transmitente ou o cessionário tem o ónus de requerer a sua habilitação. Se o não requererem, se via imputat, ou seja, se não requererem, o cessionário do direito, ou transmissário, não deixa de ficar sujeito ao caso julgado formado naquela ação, em princípio. Porquê? Porque, caso contrário, isto levaria aqui, bastaria que houvesse uma transmissão simulada ou fraudulenta do bem na pendência do litígio para esvaziar a força de caso julgado daquela sentença. E, portanto, aqui o legislador ficou atento a essa esperteza e, portanto, veio aqui impedir que se esvazie a eficácia de caso julgado mediante atuações que ocorrem na pendência da ação. Isso aí, como sabem também, esta situação tem uma nuance. É que se o bem, se aquele ato estiver sujeito a registro, é necessário que o registro é necessário ter muita cautela, ou seja, o autor tem que se acautelar em relação ao registro da ação para que não sofra as consequências de uma transmissão do direito na pendência da ação. Portanto, aqui é só para dizer que, portanto, há sempre que ter em consideração que há sempre nuances que é necessário ter em conta. Outra nuance também, como sabem, é aquela de que, por exemplo, nas ações de anulação de liberações sociais, propostas contra a sociedade, como REN, o caso julgado formado, ele vincula os sócios também. Portanto, isso aí é uma norma específica que encontramos no Código das Sociedades Comerciais. Mas, portanto, aquilo que importa dizer em relação ao caso julgado, à figura do caso julgado material, é de que ele estabiliza a decisão judicial, ele impede que aquela mesma questão entre aqueles sujeitos se possa ser objeto de uma nova ação e, portanto, torna definitiva a resolução do litígio que foi feito através daquela ação. E passemos então agora ao tal, podíamos dizer que era o povo, o verdadeiro povo, que é a autoridade de caso julgado. E é um povo porquê? É um povo porque, por um lado, começa por dizer que ele, como sabem, os povos parece que são bichos muito espertos, escondem-se muito facilmente. Ele está escondido, ou seja, não encontramos nenhuma norma que nos fale explicitamente na chamada autoridade de caso julgado, ou o efeito positivo do caso julgado. Temos normas que falam no efeito negativo do caso julgado, mas não no efeito positivo do caso julgado. E, portanto, daí que seja mais difícil configurar esta figura do caso julgado. O outro aspecto também é que esta figura do caso julgado, ela é muito recorrente agora, mais recentemente, e basta ir à página da DGSI para verificar a quantidade de acordos do Supremo e das relações também, mas eu falo mais do Supremo, que abordam esta figura do caso julgado, da autoridade do caso julgado, é que, como sabem, há pouco eu já referi que o acesso ao Supremo está limitado, nomeadamente em casos de dupla conforme.
mas esse limite deixa de existir nos casos do 629, número 2, em que o recurso é sempre admissível, independentemente do valor da causa ou de qualquer outro fator. Ora, isso tem levado a que haja um incremento do recurso a esta figura da violação da autoridade do caso julgado, como forma de contrariar aquele impedimento do acesso ao Supremo. É uma espécie de uma porta que se pretende abrir, ou que se pretende escancarar, no sentido de perturbar o efeito que o legislador quis quando introduziu a limitação ao recurso de revista através da dupla conformidade. Mas, portanto, a figura do caso julgado, da figura da autoridade do caso julgado, ela portanto, é mais difícil de definir e até de verificar, porque ela é multiforme, como os povos também são, de todo modo, aquilo que podemos encontrar na jurisprudência e também na doutrina é de que, em regra, a autoridade do caso julgado ela não prescinde da existência de um requisito subjetivo. Este é o primeiro aspecto que eu queria já aqui salientar, porque ele muitas vezes é ignorado nas alegações de recurso e também em algumas decisões da primeira instância e também da relação, e às vezes também do Supremo, não é assim, não é visto com o rigor que é devido. O outro aspecto que eu queria aqui referir é que será que faz sentido invocar esta figura da autoridade de caso julgado? Se ela não tem previsão legal, porque é que se lembraram de inventar e extrair efeitos de uma figura que não está legalmente consagrada? Ora, isto não será estranho para juristas também, não é? Porque nós sabemos que há um conjunto de figuras que, apesar de não estarem expressas na lei, não deixam de ser referenciadas pela doutrina e pela jurisprudência. O interesse em agir, ele não figura como pressuposto processual em norma nenhuma do Código e, no entanto, não deixa de ser consagrado de forma unânime como um pressuposto processual. E, portanto, ou seja, há aqui creio que o recurso a esta figura da autoridade de caso julgado, que falava já Manuel Andrade, Castro Mendes, etc., ele vem um pouco ele deriva da força das circunstâncias. Ou seja, seria estranho, e é este aspecto que eu queria aqui focar, seria estranho que, mesmo não havendo todos os elementos, os 3 elementos que são necessários para preencher a figura do caso julgado material, seria estranho, pelo menos, que houvesse contradições, que houvesse decisões logicamente contraditórias e incompatíveis entre os mesmos sujeitos. Repare-se que eu aqui acentuo sempre aqui, entre os mesmos sujeitos. Não, pode haver decisões incompatíveis se os sujeitos são diversos, ou seja, num caso o autor A propor ação contra B, no outro caso temos o autor C contra D, etc., em que há alguma variedade de sujeitos, não é anormal que possa haver contradição de decisões, porque os factos que foram alegados num não foram nos outros, as provas que foram produzidas num não foram no outro, os juízes que apreciaram aquele litígio são diferentes também. Portanto, isso aí não nos podemos admirar, possa haver contradição lógica de decisões decorrentes de ações em que intervieram sujeitos diversos. O que não pode acontecer, ou que seria estranho que acontecesse, é que, sendo os sujeitos os mesmos, havendo identidade subjetiva sob o ponto de vista da qualidade jurídica, houvesse um resultado obtido numa ação e houvesse a possibilidade de, numa outra ação, haver uma decisão contraditória com aquela. E, portanto, aqui entra a chamada figura da autoridade de caso julgado. Há quem discuta a validade desta figura. O professor Lebre de Freitas é mais rigoroso em relação a esta figura, porque entende que ela apenas existiria ou existirá nos limites do artigo 91, número 2 do Código de Processo Civil. Ou seja, para que, segundo ele, para que se possa extrair de uma decisão judicial a autoridade de caso julgado com efeitos externos,
seria necessário que as partes formulassem essa pretensão e, portanto, que essa questão fosse sujeita ao contraditório e, portanto, especificamente proposta pelas partes, nos termos do artigo número 2 do artigo 91. A decisão das questões e incidentes suscitados não constitui caso julgado, fora do processo respectivo, exceto se alguma das partes requerer o julgamento com essa amplitude e o Tribunal for competente do ponto de vista, etc, etc. Portanto, esta é a visão restritiva da autoridade de caso julgado. Entende-se que só nestes casos específicos é que uma sentença pode impedir que haja a instauração de outra ação ou que haja ou que se pode repercutir noutra ação que, entretanto, foi instaurada. Esta não é, contudo, a perspectiva maioritária, nem na doutrina, creio eu, nem na jurisprudência, porque na jurisprudência é uma figura que tem sido admitida, com cuidado, mas também vem sendo admitida, e ela como eu referi há pouco, ela é circunscrita apenas a situações em que os sujeitos sejam os mesmos. Apesar disso, já intervim em processos em que a primeira instância e a relação extraíram a força de caso julgado de uma sentença proferida numa ação em que pelo menos uma das partes não tinha intervindo. Ora, como sabe, esse aí é um ponto sagrado que seria até inconstitucional, por exemplo, mas já sempre saímos para a Constituição, seria a violação do princípio de contraditório concluir que se extraíssem efeitos, fora daquelas exceções que aqui referimos, mas que se extraíssem efeitos de caso julgado numa ação em que o sujeito não interveio, nem pôde intervir, nem foi chamado a intervir e portanto, em que correu à sua revelia sem ter a possibilidade de cooperar no sentido de apresentar factos ou meios de prova para aquela decisão. E, portanto, daí que, visto esse aspecto, tem-se considerado que, respeitada que seja a identidade de sujeitos, identidade, digamos, absoluta, de autor e de réu, sob o ponto de vista da qualidade jurídica, respeitada que seja esse requisito, há duas grandes áreas em que se considera que uma sentença transitada em julgado deve produzir efeitos positivos, portanto, deve interferir noutra ação que seja instaurada. Isso acontece em relações de prejudicialidade e nas relações sinalagamáticas. Os casos mais frequentes têm a ver com as relações de prejudicialidade. Na realidade, muitas vezes nós vemos que há questões que são objeto de apreciação numa da ação, em que o Tribunal, depois de respeitado o contraditório, chega a uma certa conclusão, e seria estranho que, por exemplo, numa ação de reivindicação, em que a ação improcede porque o réu conseguiu demonstrar que era arrendatário e, portanto, que tinha um título legítimo de ocupação. Esta questão de ser arrendatário parece que tem que se ficar definida já. Ou seja, não pode permitir-se que numa segunda ação, proposta entre as mesmas partes, seja o autor um ou outro, que se discuta de novo se ela não é arrendatário, porque se foi esse o fundamento que serviu para a ação de reivindicação em proceder, naturalmente, parece-me a mim que seria um pouco estranho que um sistema permitisse que houvesse uma segunda ação em que se viesse discutir de novo e, porventura, contrariar, que afinal o indivíduo não era arrendatário, mas era outra coisa qualquer. Portanto, estas relações de prejudicialidade, creio que quando um certo aspecto tenha sido fulcral para o sucesso ou para o insucesso de uma certa ação, esse aspecto parece que tem que produzir efeitos fora daquele processo entre os mesmos sujeitos. Caso contrário, haveria o risco de haver contradição ou de haver repetição e, em qualquer dos casos, haver aquela instabilidade nas relações jurídicas que se repercutia na paz social também e que também punha em causa até a dignidade dos tribunais, na medida em que, num caso
casos estavam a decidir uma coisa, noutros casos estavam a decidir de formas diferentes. Repare-se que podia acontecer que tudo fosse aparentemente legítimo, ou seja, afinal as provas que eram produzidas num caso e a apreciação feita por outro juiz noutro caso respeitavam todas as regras gerais, mas seria estranho que isto pudesse acontecer. E, portanto, daí que há casos, há bastantes casos em que isso vem sendo referido, em que se uma questão que foi apreciada num processo serviu para sustentar a decisão nesse processo, de procedência ou improcedência da ação, essa questão fica a valer com a autoridade de caso julgado, não só naquele processo, mas também fora daquele processo, entre os mesmos sujeitos. E eu foco sempre isto aqui, entre os mesmos sujeitos, e, portanto, de forma... se forem à página da DGSI, encontram lá vários acórdãos em que esta conclusão é assim, e, portanto, em que não há grandes dúvidas quanto a este aspecto. Eu também não queria demorar muito, mas, portanto, isto, apesar de não termos a consagração da autoridade de caso julgado como uma figura de processo civil, ela, podemos dizer que em termos maioritários na doutrina e na jurisprudência, que creio que é generalizada a sua aceitação no Supremo, pelo menos ultimamente, é no sentido de que esta figura deve intervir, mas não se deve correr o risco também de abrir esta brecha no sistema e permitir e escancarar as portas para uma repetição de ações. Ou seja, se porventura não é por mera modificação de aspectos circunstanciais que se vai permitir que haja uma renovação do litígio e a repetição da causa. Um outro aspecto que está ligado com este tem de certo modo a ver com a figura do caso julgado, é a chamada preclusão dos meios de defesa. Como sabem, o autor não é obrigado a esgotar na ação todos os fundamentos que determinam uma certa pretensão. E, portanto, entende-se que o autor, o facto de ter instaurado uma ação e formulado uma pretensão sustentada numa certa causa de pedir, não impede que possa repetir essa ação sustentada, essa pretensão sustentada noutra causa de pedir diversa. E, portanto, quanto a este aspecto, aqui não há dúvida nenhuma de que não se defrontará com a exceção dilatória de caso julgado, na medida em que a causa de pedir seja diversa. O mesmo já não acontece com o réu, ou pelo menos pode discutir-se se o mesmo acontecerá com o réu. Quanto ao réu, pelo contrário, nós temos no Código de Processo Civil uma norma segundo a qual o réu deve esgotar na contestação todos os meios de defesa. Daí que se venha concluindo, na doutrina e também na jurisprudência, eu intervim já em alguns casos em que foi essa a decisão que foi tomada, de que o facto de o réu não ter esgotado numa primeira ação todos os meios de defesa, não lhe permite pôr em causa, posteriormente, o caso julgado formado. Ou seja, o caso com que me defrontei era o seguinte: alguém veio propor uma ação de reivindicação de uma parcela de terreno, dizendo que aquela parcela de terreno de um prédio contíguo pertencia ao prédio do autor, e essa ação foi julgada procedente e o réu foi condenado a restituir ao autor aquela parcela de terreno. Veio o réu agora numa segunda ação, proposta contra o autor, invocar que, afinal, naquela parcela de terreno
havia uma construção e que, portanto, veio invocar a figura da acessão imobiliária para, de certo modo, esvaziar o efeito daquela sentença. Obviamente que esta não parece que possa ser uma solução aceitável, até porque encontramos aqui uma norma do artigo 573, nos termos da qual o réu deve esgotar, na contestação, os meios de defesa. Portanto, isto aqui é válido em relação ao réu, já não é válido em relação ao autor. E, finalmente, eu falaria apenas aqui também um aspecto que já aqui foi referenciado há pouco pela Sra. Conselheira Beleza, que é os chamados efeitos reflexos do caso julgado. Às vezes, discute-se também em que medida é que terceiros podem ou não podem ser afetados pelo caso julgado. E aí foi referido, e é correto, que há que distinguir entre terceiros interessados e não interessados. Isto coloca-se com muita frequência nas insolvências, por exemplo, nas reclamações de créditos nas insolvências, ou mesmo nas ações executivas, quando, por exemplo, alguém que se assume como titular de um crédito garantido com direito de retenção, de emergente ou contrato de promessa de compra e venda, saber se a sentença que lhe reconheceu aquele direito de indemnização, direito de crédito e garantido com direito de retenção, se essa sentença é oponível ao credor hipotecário numa execução hipotecária. Parece que não, também obviamente, porque afinal temos uma norma, por um lado, do Código Civil, o artigo 755, que nos diz que o direito de retenção prevalece sobre a hipoteca, e seria estranho que pudesse ser invocado contra o credor hipotecário uma sentença proferida numa ação em que ele não interveio, mas que reconheceu ao promitente comprador um direito de crédito com garantia de direito de retenção e que prevaleceria sobre a hipoteca. E, portanto, considera-se que, para este efeito, o credor hipotecário é um terceiro interessado e, nessa medida, o caso julgado formado naquela primeira ação não produz efeitos. Muito obrigado, então.